Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o desenvolvimento embrionário, que é tudo aquilo que acontece entre o momento da fecundação e o momento em que a gente inventa de sair do conforto do útero materno para ver o mundo. Esse tema sempre me despertou curiosidade, desde que eu era criança, que eu estudei no primeiro grau, depois estudei no segundo grau, depois outra vez na faculdade, mas sempre ficam dúvidas. E é por isso que eu estou sempre revisando e cada vez eu aprendo uma coisa nova. Por isso eu acho tão fascinante. O desenvolvimento embrionário de qualquer animal começa logo depois da fecundação. Na espécie humana, a fecundação é o encontro entre o espermatozoide e um ovócito secundário. Para essa fecundação ser bem sucedida, ela precisa idealmente acontecer logo após a ovulação, quando o ovócito secundário se desprende do ovário e é captado pela tuba uterina. A partir da fecundação, o ovócito sofre meiose 2, criando um núcleo que vai se separar do resto da célula, formando um glóbulo polar, e o outro núcleo que se junta ao núcleo do espermatozoide, formando um núcleo diploide. Essa célula diploide se chama ovo, ou zigoto. Sim, queridos e queridas, cada um de nós viemos de um ovo. Ou pelo menos um dia a gente foi um ovo. Enquanto migra pela tuba uterina até chegar ao útero, esse ovo, ou zigoto, já inicia o seu desenvolvimento embrionário e tem que estar no estágio mais avançado para chegar ao útero praticamente uma semana depois da fecundação, para poder se implantar. Nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, o que acontece são várias divisões celulares, várias mitoses, sendo que uma única célula se converte em um amontoado de pequenas células que se chama mórula, que parece com uma mora mesmo. Essas divisões celulares mitóticas recebem o nome especial de clivagens. A gente chama de clivagem o tipo de divisão celular que precisa ser rápido e que não está relacionado com o crescimento celular, resultando em células cada vez menores a cada ciclo de divisão. Guarde o nome clivagem porque a gente vai repetir várias vezes na aula de hoje. A mórula ainda não se implantou no útero. Lembrem que a mórula está sendo conduzida pela tuba uterina. Então ela precisa de reservas energéticas próprias, de reservas nutritivas próprias. Essa reserva nutritiva se encontra no citoplasma dessas células e é chamada de vitelo. É por isso que o ovócito maduro é centenas de vezes maior do que um espermatozoide, porque no seu citoplasma tem que ter um estoque de vitelo para que esse ovo seja autossuficiente até o momento dele se implantar no útero. Em humanos, essa reserva nutritiva precisa ser suficiente apenas para os primeiros dias do desenvolvimento. Por isso, em comparação com outras espécies, os ovócitos humanos e de mamíferos de modo geral não têm grande quantidade de vitelo. Uma vez implantado no útero, todos os nutrientes que o embrião precisa vão ser fornecidos pela mãe. Uma situação totalmente diferente é o que acontece no caso dos répteis, das aves e de um grande número de peixes que se desenvolvem fora do corpo da mãe e que, portanto, precisam de uma grande reserva vitelínica que sustente o embrião durante todo o desenvolvimento embrionário. Quando a gente fala em ovo de galinha, a gente fala de um alimento que tem casca clara, gema. O que a gente popularmente chama gema, na verdade, é um ovócito secundário, sim, uma única célula gigante, cheia de massa altamente nutritiva amarela, que é o vitelo. Agora a gente vai fazer uma brincadeira de palavras que vai ajudar a gente mais tarde. Ovos, como os ovos humanos, têm pouco vitelo, pouca reserva vitelínica. A gente chama de ovos oligolécitos. Oligo é um prefixo de origem grega que significa pouco. Ovos como os ovos dos répteis e das aves, que têm muito vitelo, a gente chama de ovos polilécitos. Se oligo é pouco, poli é, adivinha só, muito. Os anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas, cobras cegas, salamandras, são animais que têm uma quantidade de vitelo não tão grande como répteis e aves, mas bem maior do que mamíferos como a gente humanos. São ovos ditos mesolécitos. Meso significa intermediário. E só para constar, tem autores que defendem ainda que alguns ovos são alécitos, quer dizer, sem nadia de vitelo, e autores que defendem que outros ovos são megalécitos, quer dizer, com uma quantidade gigante de vitelo, como as grandes aves, talvez os já extintos dinossauros. A classificação que me interessa para essa aula é a classificação em 3 grupos, oligo, meso e polilécitos.
porque isso interfere muito nas divisões celulares que eu comentei que fazem o ovo se converter em mórula, nas clivagens. Quando o ovo tem pouco ou nenhum vitelo, não tem nenhuma região que concentre maior quantidade de vitelo que outras regiões. Daí, o pouco vitelo que tem é bem distribuído em todo o ovo. Por isso, ovos oligolécitos também são chamados de isolécitos, onde iso significa igual. Os ovos que têm distribuição homogênea de vitelo são chamados de isolécitos, enquanto os ovos que têm uma distribuição heterogênea de vitelo são chamados de heterolécitos. Hétero significa diferente. A importância disso é que a quantidade e a distribuição do vitelo vai interferir diretamente no processo de divisão celular. Como as reservas vitelínicas são uma massa mais ou menos inerte, a presença do vitelo dificulta a divisão celular. Isso é tão importante que a clivagem dos ovos oligolécitos acontece de maneira total, partindo da célula-ovo de um lado ao outro, enquanto os ovos polilécitos ficam com uma região sem vitelo e é ali que vão acontecer as várias clivagens, deixando o resto de ovo como um saco de reservas, um saco de vitelo, que é chamado de saco vitelínico. Os anfíbios, que apresentam ovos mesolécitos, quer dizer, com uma quantidade intermediária de vitelo, são também heterolécitos. Isso quer dizer que o vitelo é mal distribuído no ovo. O vitelo fica concentrado em um dos lados do ovo, que a gente chama de polo vegetativo, que é o polo com mais vitelo, enquanto a parte que tem menos vitelo a gente chama de polo animal. No polo animal, as divisões celulares são mais rápidas, porque tem menos vitelo. Como essas células se dividem mais rapidamente no polo animal, elas acabam gerando células menores do que no polo vegetativo, onde as células demoram mais para completar uma divisão celular porque tem mais vitelo. Então, olha só, a gente tem três tipos de ovos em relação ao vitelo: oligolécitos, mesolécitos, polilécitos. Os oligolécitos, porque têm pouco vitelo, têm uma distribuição homogênea de vitelo e por isso são também chamados de isolécitos, enquanto os demais têm uma distribuição heterogênea de vitelo e são chamados de heterolécitos, podendo ser mesolécitos ou polilécitos. Os ovos oligolécitos têm uma divisão total do ovo chamada clivagem holoblástica. Holo significa total. Os ovos polilécitos têm apenas uma divisão parcial do ovo, formando uma mórula apenas em um dos polos, enquanto o resto do ovo vai se converter num saco de vitelo, que, como a gente viu, a gente chama de saco vitelínico. A clivagem dos ovos polilécitos é uma clivagem meroblástica. O radical mero significa parcial. Os ovos mesolécitos, que são dos anfíbios, têm uma clivagem total, uma clivagem holoblástica, só que não é como a clivagem dos oligolécitos, que formam uma mórula de células iguais. É uma clivagem total que forma células de tamanhos diferentes. A clivagem dos ovos oligolécitos é chamada de clivagem holoblástica igual, e a dos mesolécitos é chamada de clivagem holoblástica desigual. Estou na dúvida se a gente está aprendendo biologia ou grego. Acho que a gente está aprendendo os dois, na real. Agora vamos deixar os outros animais de lado, por enquanto, e pensar apenas em humanos. O ovário soltou o ovócito, que foi captado na tuba uterina e vai ser conduzido até o útero. Se houver fecundação, ainda aqui perto da ponta da tuba uterina, nessa região que a gente chama de terço distal, o ovo vai começar a sofrer divisões celulares, que a gente chama de clivagens, até se converter num montinho de células, que a gente chama de mórula, enquanto vai migrando pela tuba uterina em direção ao útero. Essas clivagens são divisões celulares que não envolvem crescimento, por isso partem um grande ovo ou zigoto para formar uma mórula com basicamente o mesmo tamanho do ovo, formada por 16 a 32 pequenas células chamadas blastômeros. Praticamente todos do mesmo tamanho, no caso da espécie humana, aproximadamente 4 dias após a fecundação, enquanto migra pela tuba uterina em direção ao útero. Até aqui todas as células são idênticas, não tem diferenciação celular. A partir desse momento se inicia um processo de especialização das células. As células da região mais externa da mórula começam a ativar genes diferentes daqueles ativados pelas células mais internas, começam a produzir proteínas diferentes e por isso começam a apresentar características diferentes, mesmo que todas elas tenham o mesmo material genético. As células mais internas vão se tornar mais compactas, vão se amontoar mais, enquanto as mais externas começam a produzir um fluido que vai se acumular formando uma cavidade, separando essas células das mais internas. Assim se forma uma cavidade chamada blastocele. Esse estágio de desenvolvimento a gente chama de blástula, ou seja, houve a fecundação, a célula fecundada a gente chama de ovo, esse ovo sofreu várias clivagens, a gente chama de mórula, a mórula se converte em uma blástula formando uma cavidade interna.
Em mamíferos, como humanos, especificamente, a gente chama a blástula de blastocisto. Por quê? Não sei. A gente chama assim, ponto. A massa interna de células começa a se diferenciar também, formando uma nova cavidade, que a gente vai chamar de cavidade amniótica. Mais tarde a gente já vai descobrir por quê. Enquanto uma camada de células da massa interna, em contato com a blastocele, se diferencia das demais, se convertendo em ainda uma nova camada de células. Por isso, a parte inferior dessa célula vai ser chamada de hipoblasto e a parte superior vai ser chamada de epiblasto. Nesse estágio, quando se forma uma nova cavidade, a gente chama isso de gástrula. Fecundou, zigoto. O zigoto sofre várias clivagens. A clivagem vira uma mólula, a mólula se expande e vira uma blástula. Na blástula vai se formar uma nova cavidade separada da blastocele, que a gente chama de cavidade amniótica. Esse camarada com duas cavidades a gente chama de gástrula. E essas duas cavidades são separadas por dois folhetos de células, epiblasto e hipoblasto. É nesse momento do desenvolvimento embrionário que esse novo ser vai chegar ao útero e se implantar no útero. A parte interna do útero, o endométrio, está crescendo. Quer dizer, as células do endométrio estão proliferando por conta do efeito dos hormônios estrógeno e progesterona produzidos pelo corpo lúteo lá na superfície dos ovários. Nessa fase, o endométrio cresce de maneira irregular, formando uma série de fendas, rachaduras. O blastocisto pode com facilidade, entre aspas, cair numa dessas fendas, onde vai ficar meio que preso, meio que imobilizado. As células do trofoblasto, em contato com as células do endométrio, começam a proliferar e a formar como se fossem raízes, que vão prender de verdade o blastocisto ao endométrio. E por estímulo das células do trofoblasto, as próprias células do endométrio começam a proliferar também, até envolver totalmente o blastocisto, que a gente já viu, está no estágio de gástrula. A vascularização do endométrio se modifica, aumentando a irrigação de sangue ao redor do blastocisto. E as próprias células do blastocisto já começam a formar seu próprio tecido vascular também. O sangue materno, em momento nenhum, se mistura com o sangue do bebê em formação. Mas eles circulam tão perto um do outro que o oxigênio e nutrientes presentes na circulação da mãe facilmente se difundem para a circulação do bebê. Assim como o gás carbônico e as excretas produzidos pelo bebê se difundem com facilidade para a circulação materna. As dobras do trofoblasto que se enraizaram no endométrio a gente chama de vilosidades coriônicas. E é córeo justamente essa parte de contato entre células da mãe e do bebê ao redor das vilosidades coriônicas. Toda essa região de trocas entre bebê e mãe a gente chama de placenta. Voltando um pouco no tempo, enquanto acontece a implantação do blastocisto, quer dizer, quando o blastocisto entra em contato com o endométrio e começa a se ligar a ele para formar a placenta, as camadas internas que tinham se formado, que são epiblasto e hipoblasto, começam a sofrer modificações importantes. A camada superior, o epiblasto, começa a se dobrar, formando uma linha dorsal. O que está acontecendo aqui é que as células do epiblasto vão começar a proliferar e a migrar e vão se acumular entre o hipoblasto e o epiblasto, formando uma terceira camada. A partir de agora, essas três camadas vão receber o nome, respectivamente, de ectoderme, que é o que sobrou do epiblasto, endoderme, que são as células do hipoblasto, e mesoderme, que é a camada intermediária de células que vieram lá do epiblasto e se depositaram aqui, entre uma camada e outra. A partir daí começa o fenômeno chamado neurulação. Esse momento do desenvolvimento embrionário é chamado assim porque essa fase é importantíssima para a formação do sistema nervoso, que vai começar daqui a pouquinho. Algumas células da mesoderme vão se diferenciar das outras, formando um tipo de cilindro denso, compacto, chamado notocorda, que vai atuar como eixo de sustentação nesse momento do desenvolvimento embrionário. Essa notocorda é que vai induzir a diferenciação das células da ectoderme logo acima a se diferenciarem também das demais células da ectoderme. Ou seja, sob influência da notocorda, algumas células da ectoderme começam a proliferar rápido, fazendo com que a ectoderme se dobre, formando uma fenda dorsal. Essa fenda dorsal da ectoderme vai terminar de se dobrar para dentro, formando um tubo, que no fim vai se separar do resto da ectoderme e ficar logo abaixo dela, sobre a notocorda. Esse tubo é chamado de tubo neural. E são essas células que vão continuar proliferando e se diferenciando, convertendo-se no sistema nervoso central, que são os órgãos do encéfalo e a medula espinhal. As células da mesoderme vão se diferenciar também
e vão formar todo o sistema muscular, o sistema ósseo, as cartilagens, inclusive a musculatura lisa de órgãos internos, enquanto as células da endoderme vão se converter no revestimento de órgãos do tubo digestório, do aparelho respiratório e do sistema urogenital, além de glândulas anexas a esses sistemas. Então vamos lembrar os principais eventos que acontecem nas 3 primeiras semanas do desenvolvimento embrionário. A primeira coisa é a fecundação, que deve acontecer bem perto da ponta de uma das tubas uterinas, logo após a ovulação. Aproximadamente a cada 20 horas, as células começam a fazer uma clivagem, que é um tipo de divisão celular acelerada, que não tem crescimento na fase G1, até se transformar numa mórula de 32 blastômeros, 4 dias depois da fecundação. A mórula se converte em blastocisto, que vai conseguir se implantar no endométrio entre 6 e 8 dias após a fecundação. O blastocisto é formado por uma massa interna de células, chamada embrioblasto, e uma massa externa de células, chamada trofoblasto, que delimita a cavidade chamada blastocele. A atividade do trofoblasto permite que o blastocisto se implante ao útero ao redor do 7º dia após a fecundação. Em seguida, após a implantação, as células do embrioblasto se diferenciam formando uma nova cavidade, a cavidade amniótica, que é separada da blastocele por 2 camadas de células, epiblasto e hipoblasto. Essas 2 camadas juntas, eu não tinha comentado antes, elas são chamadas de disco germinativo. As células do epiblasto migram para a região entre epiblasto e hipoblasto, formando uma terceira camada que se chama mesoderme. O que sobra do epiblasto passa a se chamar ectoderme e o hipoblasto passa a se chamar endoderme. A partir da mesoderme se forma a notocorda, que logo em seguida vai orientar a diferenciação das células ectodérmicas, logo acima, que vão formar um tubo. Esse tubo vai se converter em todo o sistema nervoso central mais tarde, e é por isso que é chamado de tubo neural. As células da parte superior do trofoblasto vão continuar proliferando e a cavidade amniótica vai se dobrar sobre os demais folhetos, deixando apenas o saco vitelínico de fora. Parte da ectoderme ao redor da notocorda e do tubo neural mais tarde vai se converter na pele, ou pelo menos a parte mais externa da pele do bebê. A mesoderme vai se converter nos músculos e ossos, inclusive coluna vertebral, enquanto a endoderme, que agora é o próprio saco vitelínico, vai regredir e esses tecidos vão formar o revestimento interno dos órgãos do aparelho digestório, respiratório e urogenital, além de ajudar na formação do sistema circulatório. Não esquecer que o tubo neural, que vai se converter no sistema nervoso central da criança, é também derivado da ectoderme. Enquanto isso, o folheto mais externo que envolve o bebê e vai proteger contra choques mecânicos passa a ser chamado de âmnio, e o líquido dentro do âmnio é o líquido amniótico. O âmnio também é conhecido como bolsa d'água. O córeo, que permite trocas de nutrientes, excretas e gases respiratórios entre mãe e bebê, continua se desenvolvendo e enraizando cada vez mais no endométrio, formando a placenta, que vai continuar conectada ao embrião via cordão umbilical. O saco vitelínico em mamíferos não serve para muita coisa, porque, como a gente já viu, o embrião vai ser nutrido pela mãe durante quase todo o desenvolvimento embrionário. Mas em aves, o saco vitelínico é enorme e fica como um saco de reservas de nutrientes que vão sendo consumidos à medida que o embrião se desenvolve. Quando a gente chega aqui, a placenta já está bem desenvolvida e permite intenso fornecimento de nutrientes para o embrião, que começa a crescer rápido a partir desse momento, enquanto os folhetos embrionários vão crescendo e se dobrando e ganhando forma de órgãos. Nos estágios mais avançados do desenvolvimento, a gente fica envolto pelo âmnio ou bolsa d'água, cheio de líquido amniótico e ligados à placenta por um cordão de tecido embrionário chamado cordão umbilical. A gente também tem uma bolsa dentro do cordão umbilical, que é onde ficam acumuladas excretas que vão se difundir para a corrente sanguínea da mãe. Esse saco é chamado de alantoide, além de um pequeno saco vitelínico, que depois vai regredir por completo. Aves e répteis passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento embrionário, com a diferença que não fazem trocas de nutrientes, trocas gasosas ou trocas discretas com a mãe. Por isso, o saco vitelínico é bem maior. Além do saco vitelínico, nos estágios mais avançados do desenvolvimento das aves, é fácil observar também o outro saco, o alantoide. O alantoide é uma bolsa onde as excretas produzidas pelo embrião vão sendo depositadas. Por isso, à medida que o embrião se desenvolve, o alantoide fica cada vez maior. Outra importante função do alantoide é que é através dele que o oxigênio se difunde para a corrente sanguínea do embrião. E também é através dele que o gás carbônico é eliminado.
Em mamíferos, o alantoide desenvolve-se por dentro do cordão umbilical e não acumula excretas como o alantoide das aves, porque as excretas se difundem para a corrente sanguínea da mãe via placenta. No ovo de uma galinha, a gente pode observar a gema, que na verdade é o ovo secundário, provavelmente não fecundado, clara e casca. A clara é uma reserva de água e de uma proteína chamada albumina, por isso também é chamada de albúmen. Por dentro da casca tem uma membrana bem fininha, chamada membrana da casca mesmo, que se separa da casca na base, formando uma pequena câmara de ar. Essa câmara de ar tem como principal função amortecer impacto, protegendo o embrião contra possíveis choques mecânicos. Não vai confundir as coisas. Essa câmara de ar, como disse, é para amortecer impacto. As trocas de oxigênio e gás carbônico se dão por difusão através da casca do ovo. Na clara, também tem uma gosminha branca que muita gente acha que é o sêmen do galo, mas gente, nada a ver, tá? A galinha que pôs esse ovo que está na tua mesa provavelmente nunca viu um galo na vida dela. Aquilo ali é chamado de chalaza ou calaza. É uma massa mais densa formada por proteínas que ajudam a manter a gema relativamente centralizada no interior da casca. De volta para o humano, apenas 4 semanas após a fecundação, a gente já tem esse aspecto aqui. Nesse momento já dá para observar o início da formação dos olhos, do cérebro, já dá para ver uma zona onde células já pulsam que vão formar o coração, já dá para ver o início da formação da coluna vertebral a partir da mesoderme e crescimentos que são como brotinhos que vão se converter em braços e pernas. Com 8 semanas de desenvolvimento após a fecundação, os diversos órgãos do corpo já estão se diferenciando bem mais e com 16 semanas a gente já está praticamente formado. Nesse momento a gente mede 18 centímetros mais ou menos. A partir daqui, pelas próximas 24 semanas, a gente vai crescer e os órgãos vão amadurecer até a gente ficar pronto para sair do conforto do útero da mãe. Muita gente quer voltar, inclusive, por isso abre maior choradeira quando vai nascer, mas isso não rola. Uma vez que saiu, não volta mais. É isso, gente. Nessa aula eu falei um monte de coisas sobre o nosso desenvolvimento, desde o momento da fecundação até o dia do nascimento, e aproveitei para fazer algumas comparações com outros animais também. Eu realmente espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para todos vocês. Aquele abraço, eu espero que vocês fiquem bem.